Tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Bom, para nós aqui é boa tarde, né? Finalzinho da tarde. E nós estamos aqui em primeiro lugar desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E que Deus possa abençoar grandemente vocês. E hoje, gente, hoje nós viemos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Por quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho da gente. Nós estamos comemorando hoje, dia 24 de maio de 2022. Quantos anos, David? 36 anos de casamento. Parabéns para nós. Gente, conseguimos chegar. é uma vida inteira, hein? Meu Deus, é uma vida inteira pela frente. E hoje eu acordei emotiva. A gente começa a lembrar lá tudo passado da gente. Verdade. São muitas coisas, muitas histórias que a gente tem para lembrar assim das lutas, das vitórias, do que a gente passou, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Amém. Por isso nós estamos alegres. E a gente queria contar para vocês que tem muitas perguntas, muitas pessoas perguntando como, pra gente falar um pouquinho da gente, como que a gente se conheceu. Dele não se lembra, né, dele? Tá, gente, ó, ele acabou de chegar da escola, aqui, ó, tá, vai lá dentro fazer o lanchinho, e enquanto isso a gente vai bater um papo. Então fala tchau pro pessoal e vai lá. Tchau, pessoal. Vai lá, é que a gente acabou de chegar da escola, Acabou de gente. chegar da escola agora. Ele tá faminto, deixa eu me ajeitar aqui, né? Ele tá faminto, então deixa ele lá, comer, fazer o lanchinho dele. O David já foi lá fazer o lanchinho dele, que ele acabou de chegar da escola. E nós vamos bater um papinho hoje. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, ó. Nós estamos tomando banho hoje. Nós tomamos banho já primeiro. Com coisa parece que ninguém toma banho, né, Nós tomamos banho para falar com vocês, ó, pintar o cabelinho. Todo dia, 2 vezes ao dia. Então, hoje nós já fomos na cidade, não teve comemoração nenhuma, nada. A gente só foi na cidade comprar piso. Nós vamos ter que comprar material, né? Então nós vamos já atrás de aproveitou, material. Aí falamos, vamos conversar um pouquinho com vocês e Contar um pouquinho de nós. contar um pouquinho de nós, porque tem muitas curiosidades, saber como que a gente se conheceu. A história do nosso Então reencontro. vamos lá. Bom, deixa eu começar aqui, fazer uma breve sobre a Dona Lu aqui. Bom, gente, eu nasci no Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Cachoeirinha de Itaúnas. Não me lembro de lá, só por foto. E eu nasci lá. É divisa com Minas Gerais. Então minha mãe é mineira, meu pai é capixaba. Então a gente eu nasci lá. Mas com 2 anos de idade, a gente mudou para o Mato Grosso. Meu pai, minha mãe, junto com meus avós, meus tios, então fomos de pau de arara, fomos para o Mato Grosso. Nessa época eu tinha 2 anos. Vou deixar uma fotinha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Lembra do capacetinho que eu falei pra vocês, ó? O capacetinho, essa loirinha de capacetinho aí sou eu. Então a outra é minhas 2 irmãs e a minha tia, que ela é mais nova do que eu. A minha avó teve a minha tia, que nem eu, o David, depois de muitos anos. Então eu fui nascida no Espírito Santo, mas fui criada no Mato Grosso até os meus 12 anos. Depois a gente voltou para o Espírito Santo, só que para morar numa cidade chamada Montanha, que meu pai ficou muito doente e a gente foi para lá porque meu pai não aguentava mais trabalhar na roça. Só que nós moramos lá 2 anos, foi na época, lembra da feira que eu falei para vocês que a gente ia vender coisa na feira? Então, a gente morou lá 2 anos. Só que a minha mãe não acostumou lá, né? Então a gente voltou para o Mato Grosso de novo. Nisso eu já estava com 12 anos quando a gente voltou para o Mato Grosso. Então eu sou mais mato-grossense do que capixaba. Então isso aí é resumindo a Dona Lu aqui. Eu tenho hoje 54 anos
E o meu nome completo é Maria Luzia de Moraes Santos, por causa dele. Antes era Teixeira, aí virou Santos por causa dele. Então, isso aqui sou eu. Fale, meu bem. Meu nome, acho que todo mundo já sabe, né? Fernando Rodrigues dos Santos, né? É isso aí. Eu nasci, minha cidade natal é Monte Abrasível, em São Paulo, no estado de São Paulo. Só que lá eu não conheço a cidade, que eu saí muito pequenininho de lá. Fomos morar na capital, São Paulo, né? E moramos lá na freguesia do Ó. Depois de lá, meu pai foi mudando. Meu pai mudava muito. Na minha família tem meus irmãos, tudo, cada um de um estado. Meu pai mudava muito. Nós não criava raiz no lugar, né? Até nós criticava assim, nós falava muito disso daí, que nós não teve assim um lugar assim raiz que ele ficou. Depois de lá moramos em Pere Barreto, me lembro, pequeno. Depois voltamos para Campinas, já com 8, 9 anos. Depois moramos em Campinas até 82, foi quando deu uma crise muito grande em Campinas de emprego. E meu pai resolveu vender a casa e me chamou. Falou assim, vamos lá para o Mato Grosso? Vamos lá para você. Tinha uma irmã minha, a minha irmã morava lá já fazia pouco tempo, mas ela já morava lá. Verdade. E nós fui eu e ele primeiro, fomos o primeiro que chegamos lá no Mato Grosso, eu e ele. Aí ele deixou eu lá para trás, voltou e vendeu a nossa casa em Campinas, e nós fomos morar no Mato Grosso. Bom, chegamos no Mato Grosso, lá o destino era esse, né? E Verdade. eu Isso na foi verdade... 82? Foi em 82 que eu fui para lá. Verdade. E aí aconteceu, lá, quando nós chegamos lá, vou chegar até quando que eu cheguei primeiro na casa dela. Nós chegamos lá, assim, as coisas estavam difíceis, nós estava meio quebrado, sabe? E nós fomos procurar arroz, né? Nós ficamos sabendo que lá tinha um senhor que vendia arroz em casca, né? Que lá se usava assim, comprava o arroz, que escolhia arroz, e nós comprava o arroz e depois levava na máquina para beneficiar o arroz para limpar. O que aconteceu? Nós saímos, eu e ele, na caminhada. Aí eu e meu pai, de novo, nós sempre andávamos juntos, nós dois. Aí nós saímos andando, foi quando eu cheguei até na casa dela, né? Por assim, indicação das pessoas, falou assim, vai em tal lugar assim, que lá o homem tinha. Aí nós ia lá, não tinha. Aí falou assim, fulano tem, era assim, mas fulano tem, nós ia lá, não tinha. Aí eu falei assim, não, lá naquele outro lugar, lá tem, lá ele tem, lá. Aí nós chegamos até na casa dela. Eu vi a lua aqui, de relance assim, que eu cheguei lá, e eu peguei, dei uma olhadinha assim, você sabe quando é rapaz, né? A gente olha tudo, né? Aí eu vi que ela tinha uma moça ali, né? Mas nada assim veio na minha mente na hora, não veio nem na minha. Nem na cabeça dela, não, assim, nós chegamos lá, ele tinha um arroz, só que a gente acabou não comprando dele, porque nós precisávamos de uma pessoa que levasse até no nosso sítio, nós não tinha condução para levar, e o pai dela tinha carroça. Só que aí, como ela falou depois, ela falou que nós ficamos sabendo que tava com um problema com o animal, né? Ela tava doente. Tava doente. É verdade. Aí, beleza, tudo bem. Aí nós fomos em outro lugar e compramos em outro lugar. Bom, aí passou-se o tempo, passou-se para lá, passou muitos anos. Daí que ele tava lá conversando com o pai dele lá, e meu pai lá fora, e a gente tava se arrumando, era num domingo de manhã, a gente tava se arrumando para ir para a igreja. Porque lá a igreja ficava a 5 quilômetros da onde que a gente morava, e a gente ia a pé. Aí eu tava me arrumando lá no quarto lá, né? Eu só abri um pouquinho a janela assim, eu ia assim, e, sabe assim, você não tá, não era o momento. É curiosidade só, né? Foi só por curiosidade. Quem tá ali? É os motoqueiros. Quando eles chegaram lá no Mato Grosso, era ele e mais 2 irmãos dele. Eles iam andar de moto, sabe? Para nós lá da roça lá, eles eram super diferentes, sabe? Porque eles eram muito diferentes. Eu vou deixar uma foto dele aqui, ó. Vocês verem. Tá
vendo esse menino aqui, ó? Ah, esse motoqueiro aqui? Então era ele, camisona larga, tudo de Havaí, sabe? Então pra gente lá era os motoqueiros, sabe? Então, naquela época, lá, moto, lá naquela região, nós chegávamos na cidade, colocaram o nome nós dos motoqueiros, por quê? Porque nós chegávamos na cidade, nós encostava a moto lá, assim, todo mundo vinha em volta da moto para ver a moto. A rapaziada, a molecada, eles não tinham lá, não tinha naquela época. Era muito raro, né, quem tinha. Muitas pessoas depois adquiriram moto lá, vieram comprar depois que nós chegamos lá. Mas tinha, lá eu não me lembro de ninguém que tinha, né? Só nós chegamos lá, só nós que tinha moto lá. E nas motos nossas eram as motinhas velhas, não era motona não. Coisinha bem, daquele tempo era CG, né, que para quem conhece é a CG 82, né? Tinha também muita RX, né, 125. É as motos que tinha na época. Bom, aí, só que aí teve um dia, né, que a gente... Não, mas a gente ficou se conhecendo mesmo no casamento do seu irmão, né? Isso, aí o meu irmão casou com a prima Com dela. A minha prima, Meu irmão casou com a prima dela, e eu fui no casamento, chegando lá eu conheci ela. Mas né? na verdade ele tava de olho na minha tia, sabe? Aquela que vocês viram lá no começo, ele tava de olho nela, não tava de... Aí, na Não tava verdade, de olho naquela época lá, eu tinha conhecido uma outra moça, né? Lá na região lá, e eu comecei a gostar dela, né? Aí eu comecei a ficar indo lá, só que eu nunca cheguei nem a namorar, na verdade. Só ia lá na região lá, porque lá era assim, na Água Grande, tinha Corgão, tinha outro nome lá. E eu ia lá, ficava lá era assim, lá o encontro das moças era na igreja, elas iam na igreja. Então eu ia lá, rodeando lá, mas só que não deu nada, né? Aí eu desisti. Eu peguei e falei assim, sabe uma coisa, eu não vou matar essa moça não, porque ela não quer nada comigo. Aí, passou um tempo, tinha um conhecido nosso que estava indo lá na casa dela. Essa que foi a parte mais engraçada, gente, vocês vão dar risada. Ele só tava indo lá. Olha, pra vocês verem como que é o homem quando ele tá largado, né? Porque os homens aí sabem disso. Tá despeitado, né? Coragem, né? Aí esse rapaz ia muito na casa dela. Ele pegava carona com o meu irmão, ia pra lá, pra ir lá chegar lá de moto e tal. Só que ela não dava atenção pra ele. Eu me trancava no quarto, gente, falando, não quero nem ver, nem ouvir a voz, sabe? Aí, quando foi um dia, esse rapaz, eu peguei e falei pra ele assim, falou assim, mas você vai lá, você vai lá, eu fiquei sabendo que você vai lá e você fica só conversando com o pai dela, você não conversa com ela, tem que chegar na mulher e conversar, né, trocar uma ideia. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, sabe uma coisa, eu vou lá, se é que você não quer, você não quer conversar com ela, não pode, se quiser ir lá, você vai lá. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou. Aí eu peguei, um dia, eu fui na cidade, já de cabeça já pronta para provar o que eu tinha falado, né? Aí eu peguei e fui na cidade, e ela estava saindo da igreja, né? Lá na nossa cidade, chama Lucialva, era Lucialva, Mato Grosso, é perto de Jauru, não sei se vocês já viram falar nessa cidade. Provavelmente. Mas pode vir aí no Google. Tem seguidor de lá de pertinho. É só vocês pesquisar aí no Google, no mapa, vocês vão ver, Lucialva, fica perto de Jauru. E aí eu peguei, fui na missa, né, lá, só para acabar, acabou a missa, ela vinha descendo assim, na frente da igreja, aí eu falei com ela, falei assim, chamei a atenção, assim, falei assim... Vai chover hoje. Eu falei assim, oi, tudo bem? Será que vai chover hoje? Será que vai chover? Olha, né, essas as ideias. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá na sua casa hoje, falei para ela. Ela pegou e falou assim, virou assim, falou assim, tá bom. Pode ir, ué. A casa tá bom. Aí, sempre recebi muito bem todo mundo na minha casa. Eu tava com uma motinha pequena, e eu peguei e falei assim, então eu vou lá, né, chega lá de moto e tal. E eu peguei, deixei elas ir na frente, que elas vão de a pé, né, e eu peguei e fui atrás, né. Depois passou um tempo assim que ela foi, só que o pai dela tinha ficado para trás. O pai dela, não sei por que não foi junto. Naquele dia tava de a pé. E elas foram na frente embora. Ele sempre ia de cavalo. O finado seu Onofre, que se chamava Onofre, ele ficou para trás. E no caminho eu encontrei com ele. Como que eu vou chegar lá primeiro, na casa dele, primeiro que ele, passar por ele e chegar lá? Fica chato, né? Aí eu peguei e falei assim, sabe da coisa, eu vou conversar com ele primeiro. Né? Eu não sei se ele era brabo, ele tinha uma fama de ser muito brabo.
De espingarda e tudo, sabe? Aí eu peguei, parei a moto assim, ô, senhor, boa tarde, tudo bom? Como é que tá o senhor, tudo bem? Aí eu falei assim, ó, seu nome, eu tô indo lá na casa do senhor. Ah, tá bom. Ele me falou assim, ó, se eu quiser uma carona, você tá indo de a pé, quer montar aí? Aí ele montou na garupa da moto e nós foi. Aí nós descia a motinha, era uma motinha pequena, cinquentinha. Menino, eu passei maior vergonha. Aí quando chegava na subida, a moto não tinha força para subir, só andava sozinha, né? Chegava na subida assim, porque lá tem uns morros bem primo mesmo. Aí nós descia, nós ia empurrando assim, né, devagarzinho, falei assim, ó, tem que descer. Aí chegava lá, nós montava de novo, nós ia, sabe, mas de boa. Aí nós ficamos conhecidos. Aí eu cheguei na casa dela desse jeito. Cheguei lá de boa, né? Ele pegou, já chamou ela lá, né? Eu fiquei lá conversando com ela, trocando as ideias. Aí foi aí que começou. Eu de um lado da mesa e do outro lado. Não era assim não. Gente, nunca sentou assim pertinho, não. Não era assim não. Eu sentava na mesa, na sala da minha casa, lá não existia sofá. Era uma mesinha com 4 cadeiras. E um rádio. Eu sentava de um lado, ele sentava do outro. E o rádio no Ou meio. a gente colocava 2 cadeirinhas assim, ó. E ali a gente sentava. E minha mãe ficava olhando de lá assim, ó. Ficava lá vigiando. Então, nada disso. Aí teve uma vez que ela caiu do banco, lembra? Ela sentou num banco lá e eu não vi o tombo. Eu tava lá conversando com o pai assim, dela. Sentei lá e comecei a balançar assim, daqui a pouco. E eu tava lá conversando com o pai dela, lá assim, né? Aí daqui a pouco, quando eu virei, escutei um barulho. Né? Quando eu vi, eu nunca vi levantar tão rápido daquele jeito. Aí foi assim, aí nós ficamos conhecendo, foi 6 meses, né? Que a gente 6 meses, gente. 6 meses de namoro. 6 meses pra namorar, noivar e casar. Aí foi um dia que eu resolvi, né? Quando eu cheguei, fiquei só eu na minha casa. Meus irmãos tudo já tinha casado, tinha saído de casa, tava só eu, meu pai e minha mãe. Verdade. Aí eu, sabe, que eu fiquei pensando, falei assim, puxa, todo mundo casou, todo mundo saiu, tá? A casa sempre era animada, muita gente, né? Aí eu resolvi casar. Foi quando eu fui falar com ela. Falei assim, ó, você tem coragem, você topa casar comigo? Ela falou assim, ela nem pensou na hora da resposta, sim. Na hora. Foi até me admirei. Casamos, assim, eu tinha 18... Nossa, eu saí muito contente. Eu tinha 18 anos. Ele tinha 21, né? Você tinha 21. Isso. Eu tinha 18, Não, ele tinha eu tinha 21. 20, né? Porque quando eu conheci você, então. tava com 20, depois eu casei com 21 anos. Uhum. Eu tinha 20. A gente noivou, casou assim em 6 meses. Em 6 meses de Foi casamento simples, né? A gente casou na cidade, na igreja, na cidade. Teve festa, voltamos lá pro sítio. Vocês veem uma fotinha aí, ó, da nossa... Lá da fotinha na roça, lá, ó, do casamento. Não temos álbum de foto, porque na época ninguém usava, a gente tirava umas fotos, mas dava para todo mundo, dava para os parentes tudo, e a gente ficou com muito poucas fotos. Algumas fotos. Então, assim, mas foi um casamento simples. Aí lá no sítio, aí você fala assim, mas vocês foram morar onde? Aí vai vendo, lá no nosso sítio, meu pai, nós tinha lá, era tudo mato. Então, nós tínhamos uma terra lá, que nós ganhamos... terra assim do INCRA na época, e eles repartiam, então eu fiquei com 5 alqueiros, o outro ficou com 5, então eu reparti o sítio. Aí no meu não tinha nada, nem uma abertura, nada. Aí nós pegamos, derrubamos os matos ali, em volta ali, fizemos tipo dava quanto? 1.000 metros? 2.000 metros? Abrimos uma clarera assim e tiramos as madeiras no mato, tá? Derrubando árvore, usava muito uma árvore lá, chama Sumaúma, não sei se vocês conhecem. Se achar a fotinha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí nós pegamos e faz as taubinhas, corta as taubas no tamanho da casa, nós fizemos tudo assim. Você gasta só com prego só. Aí nós pegamos e fizemos, meu pai e meus irmãos, nós fizemos um mutirão, fizemos a casa rapidinho. Entendeu? Aí eu até a cama mesmo, igual contei pra vocês, eu fui lá no mato, cortei a madeira, tudo no facão, sabe? Fiz a cama, fiz os móveis, os bancos, é tudo feito assim na roça. A partilheira, ela usava fazer as partilheirinhas assim, pra colocar as vasilhas, né? E fiz um banheiro pra tomar banho, né? Só pra tomar banho. Só pra tomar banho. O outro banheiro ficou
faltando para fazer, mas a gente ia fazer. Se passasse o tempo, nós ia fazer sim. Mas acontece que nessa casa mesmo, depois passou o quê? Um ano, depois que veio a Daiane, logo no segundo ano. Nós casamos em 24 de maio de 86. Aí quando foi do dia 30 de julho de 87, a Daiane nasceu. Então a Daiane nasceu, aí eu fui fazer o berço, também fiz tudo rústico no mato, não comprei nada, eu mesmo fazia de madeira, né? Aí o que aconteceu? Aí ela lá dava muito assim, na Daiane sofreu bastante com as nascidas, né, Lu? É porque ela tinha muita alergia e a casa era tudo, chão batido, né? Chão, terra pura, assim, não tinha nada, não tinha assoalho, não tinha nada, era terra tudo batida, terra. Chão batido, fogão lá tinha muito borrachudo. Fogãozinho de lenha feito de barro. De barro. Quando eu casei, o que eu levei de enxoval foi acho que 2 lençol de cama, 2 jogos de lençol de cama, uma coberta. Panela de ganhar alguns. E um joguinho de paninho de prateleira, assim, que a gente colocava, que antigamente usava muito, né? Você fazia a prateleira e colocava uns paninhos assim, pintadinho, foi o que eu levei. Aparelho as coisas que a gente de eletrônica, nenhuma televisão de LCD, né? Nem um celular, não tinha nada. Hoje em dia o pessoal vai casar, quer geladeira de última geração, Não quer tudo nada, isso. Agora a gente não, a gente casou só assim, com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, foi assim mesmo. Aí eu fui fazer a compra lá, comprei um monte de chocolate, lembra? Comprei um monte de chocolate, um monte de macarrão. Um monte de macarrão, comprei, fiz aquela para impressionar, né? Aí foi assim, mas eu criava porco, nós tinha galinha, né? Meu pai, nós criava porco, nós matava lá, fizemos aquela fartura. Já tinha fartura, já tinha muita mandioca. Lá meu pai, nós fazia farinha de mandioca, né? Já tinha o esquema tudo para fazer. E assim, nossa vida começou aí. Começou no Mato Grosso. Do nada, sem nada. Isso aí, resumindo, isso aí foi o Mato Grosso. Foi Mato Grosso. Aí a nossa história mudou. Porque meu pai, depois que eu casei, no segundo ano, teve aquele problema da roça, né? Que nós trabalhava tudo junto, né? E a gente foi cada um trabalhar por conta, né? Eu na minha roça, meu pai na roça dele, então aí ele desanimou. Aí ele falou assim, eu vou vender o sítio. Aí ele resolveu vender o sítio, vendeu já no próximo ano, já vendeu, e aí ele falou assim, então agora eu vou para o Paraná. E como nós não tínhamos destino, e nós era obrigados a vender tudo o nosso sítio junto, porque a nossa terra não era muito. Então o homem comprava só se comprasse tudo, com meu, do meu irmão e do meu pai, tudo junto. Aí foi assim que meu pai vendeu. Aí nós fomos arriscar lá no Paraná. Aí ela me acompanhou. Deixou a mãe dela, o pai dela lá no Mato Grosso, né? Deve ter sido bem difícil para ela ter largado a mãe e o pai perto, os irmãos. A Daiane tinha acabado de fazer um aninho. Então. Aliás, ela fez um aninho, a gente tava de mudança. Isso. E fomos pro Paraná. Aí nós fomos para o Paraná. Gente, Pensa num lugar difícil, frio, muito frio. estamos do Mato Grosso. Mato Grosso faz um friozinho, mas nada comparado com o Paraná. Lá Aí eu cheguei indo lá na cidade, chama Catuporanga, perto de Pitanga, não sei se vocês vão falar, Paraná. Eu não moremos lá 2 anos só também, ficamos. Aí nós fomos mexer com roça de algodão. Verdade. Trabalhar com lavoura de algodão, né, que era lá, o foco era esse. Fomos trabalhar na terra dos outros, não tínhamos terra, não deu para comprar terra, compramos casa. Eu comprei uma casinha, um barraquinho, né, tauba. Meu pai comprou outra casa, não tinha energia. Aí nós começamos a trabalhar. No primeiro ano nós fizemos uma lavoura, tudo era novo para nós, que eu nunca mexi com algodão. Mexi com veneno, uma coisa muito perigosa. A Daiane, nossa filha, ela era pequenininha, ela tinha acho que 2 aninhos, não tinha completado 3 ainda. E a gente não tinha opção de alimento. Era o arroz e o feijão e o arroz. Isso. Porque indo comprado fiado no mercado, porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro de jeito nenhum. Não entrava, não tinha outra renda. Então, aí o que a gente fazia? Tinha um senhor lá que ele entregava leite pra gente. Entregava leite, todo dia ele deixava 1 litro de leite lá no portão, lá na frente de casa, 1 litrinho de leite. A gente pagava pra ele no final, a gente pagava pra ele. Final do mês. Só que chegou um dia,
que a gente começou a ver, falou assim, não vai ter mais, a gente não tem condições de comprar 1 litro de leite todo dia. O que a gente falou para ele? Então o senhor traz pra gente 1 litro de leite um dia sim, um dia não. A gente ia pegar um dia sim, um dia não, que aí meio litro dava pra... Eu pegava aquele leite, gente, eu tinha que completar com água, enchia aquele leite de água para dar para ela, porque não tinha outra coisa pra gente dar pra comer. Não tinha dinheiro para comprar uma bolacha, não tinha nada, não tinha, era aquilo. Eu pegava muito fiado no mercado. Era muito dolorido. No mercado, que o dono do mercado, ele era o que deu a terra para nós plantar, né? De ameia, né? Era assim, eu pegava muito fiado lá. Que a gente ia no mercado lá para comprar, eu pegava fiado lá, mas era só o básico, era o arroz, o feijão, o açúcar, um sabãozinho para lavar roupa e não podia comprar carne, a gente via carne, não via carne. Eu me lembro, tinha um vizinho lá, né? Tinha um dentista que morava do lado, o homem fazia churrasco lá, gastava, né? Lembra? Nós ficava só sentindo o cheirinho da carne, né? Nós via só carne, só se sentia o cheiro, nós comia lá o quê? Nós comia, comprava uma sardinha lá, comprava lá, que por isso que eu não gosto Eu plantava horta, tinha horta. Ovo, nada, tinha essas coisas não, porque no Paraná, como lá gia muito, todo ano gia, você não tem uma mandioca, não tem banana na roça lá, não acha essas coisas. Não acha não. Então era tudo comprado e não tinha dinheiro. E você via a criança ali, nossa, era muito difícil. Foi difícil. Foi quando nós decidimos, falou assim, não, aqui não fica mais. A gente queria voltar para o Mato Grosso. Foi quase. Queria voltar para o Mato Grosso. Nossa ideia era voltar para o Mato Grosso, mas depois resolvemos ir para Campinas. Aí só que a irmã dele, que mora em Campinas, ela foi lá visitar a gente, né? Ela foi lá, viu a nossa situação, foi quando ela convidou a gente para ir para Campinas. Foi. E a gente foi para Campinas, conseguimos vender nossa casinha lá. Bem naquela época do Collor, que o Collor tinha pegado a vida. Então. Ainda bem que o nosso dinheiro, naquela época, era 50 mil. Era pouquinho, né? Era pouquinho, então não deu para pegar. Ele não pegou o nosso porque era pouquinho. E acabou a bateria. Voltamos aqui para encerrar. Voltamos aqui, nessa história é longa, né, gente? Essa história é longa. Acho que o povo tá tudo cansado já. Já ficou de noite, gente. Ficou de noite. Então, como eu tava falando para vocês, nosso último ano no Paraná foi triste. Foi de muita luta, faltou... Não, fala assim, não passamos fome porque a gente comprava fiado no mercado para pagar no fim da colheita. Que Deus não deixou também. E que Deus não deixou. Graças foi quando a irmã dele foi lá no Paraná, fez a visita para nós e fez o convite para a gente ir para Campinas. Isso. O irmão dele aceitou de boa, né, já. Só que o seu Fernando aqui não estava muito afim de ir para Campinas. Ele... Acho que tinha um pouquinho de medo de Campinas. Já Campinas, 3 vezes já. Então. Morei 3 vezes ali. Mas a gente chegou em Campinas no ano de 90. 91. 90. 90, 90. 90 foi no ano da Copa, eu lembro, da Copa de 90. Foi bem na época da Copa. Então, aí ela foi trabalhar casa de família. Então, a gente chegou em Campinas, eles vieram primeiro, veio ele, o pai dele, os irmãos dele, a irmã dele, a Nice, lá tinha um terreno lá, né? Então ela cedeu pra gente o terreno, fazer cômodo. 3 era 4, né? 4 cômodozinhos, fizeram um puxadinho no fundo assim, 4 cômodos assim, um pra cada um, o pai dele, um pra gente, outro pro irmão dele, outro pro outro irmão dele. A gente ia só a Daiane. E um banheiro para todos. E um banheiro para todos, não tinha água. A água a gente pegava no poço do vizinho lá, que não tinha, né? O quarto era a cozinha. Era tudo junto. O quarto era sala. Era sala, cozinha, quarto, tudo. 3x3? 2x2? Ah, nem lembro o tamanho, sei que era pequenininho. Mas aí o que aconteceu? A irmã dele pegou comigo e falou assim, foi procurar serviço, né? A gente foi procurar serviço. Nunca tinha morado em cidade, não sabia nem o que era cidade grande, gente. A primeira cidade que a gente morou foi lá nessa cidadezinha lá no Paraná, mas era desse tamanho. Chegamos em Campinas, ela saiu comigo, falou, não, vou achar um serviço pra você. Não tem estudo. Estudei muito pouco. Meu pai não deixava a gente estudar, ele falava que mulher não precisava estudar. Então, gente, assim, eu gostava muito de estudar, né, quando eu era criança, bem pequenininha, lá no Mato Grosso. Voltando lá no Mato Grosso, eu fui para a escola com 6 anos de idade, sem matrícula, sem nada, só por ir, porque queria ir. Andava 5 quilômetros para ir.
Mas quando cheguei nos meus 14, 15 anos, meu pai falou, não vai mais estudar não, mulher não precisa estudar. E fazer o quê, né? Foi, então, já que não pode estudar, então vamos casar, né? Foi que quando a gente casou, as minhas irmãs casaram muito novas, as minhas duas irmãs, uma casou com 16, outra casou com 17. Eu casei mais velho, casei com 18. Pensou? E Tá, foi assim, a gente foi, resumindo aí, a gente foi para Campinas, ela me foi procurar emprego para mim, a gente saiu nós duas de a pé, achamos. Quem conhece Campinas, gente, ela achou, a gente saiu caminhando assim na rua perguntando, tá precisando de empregada, tá precisando? Até que achamos um lugar, falou, tô precisando sim. Mas assim, falou assim, serve eu que não sei fazer nada, assim, não trabalho de empregada, limpar a casa, sei limpar, sabe cozinhar, sei, fazer o quê? Arroz, feijão. Tá bom, foi lá e a mulher viu que a gente tava sendo honesto, né? Ela foi, aceitou, comecei a trabalhar lá, limpando a casa, cuidando das crianças, eu tinha duas crianças. Aí um dia, gente, ela pegou e falou pra mim, hoje você vai fazer almoço. Falei, ai meu Deus do céu. Não, é simples, você vai fazer arroz, feijão e carne moída com purê de batata. Tá bom, vou fazer. Carne moída eu sabia fazer, né? Eu fiz a carne... Aí ela falou assim, não, o purê, as crianças gostam do purê bem fininho, não pode ter nenhum gruminho no purê. Então você vai fazer na batedeira. Eu vou buscar as crianças, vou levar as crianças na escola. Não, ela falou, vou buscar as crianças na escola. Aí ela saiu, falei, fiz a carne moída, cozinhei a batata, ela ensinou lá como é que fazia, que põe o leite, põe a margarina, né? E batia com a batedeira para ficar bem fininho. Gente, na hora que eu abri a porta do armário, ela falou, a batedeira tá ali naquele armário. Na hora que eu abri a porta do armário assim, eu parei assim e fiquei, e agora o que é batedeira? Gente, eu não me envergonho disso não, eu não sabia o que era um liquidificador, a batedeira, sei lá o que lá, que tinha tanta coisa lá. Falei, e agora? Olhei uma coisa, olhei... Desafio, né? Aí eu vi o negócio lá, né? Um copo, um negocinho que batia. Eu falei, deve ser isso aqui. Fui lá, gente, bati a batata no liquidificador. Coloquei lá, virou aquela coisa lá dentro. Diferente. E já começou ideias legais, né? Mas aí eu falei assim, aí eu falei assim, mas tá, saiu lá o purê, né? Na hora que ela chegou do serviço, ela falou pra mim, ela olhou em cima lá na pia, viu o liquidificador e falou assim, mas você bateu o purê no liquidificador? Eu falei, eu não sabia qual que era a batedeira, então eu bati aqui mesmo, será que ficou bom? Ela falou, não, ficou bom sim. Mas aí ela foi lá, abriu o armário, aí me explicou, falou, isso aqui é a batedeira, isso aqui é o liquidificador, isso aqui é o processador, isso aqui... Gente, é um desafio, né, gente? Eu vim da roça, eu não sabia o que era isso. E eu, gente, olha, eu fui... Foi difícil. Eu cheguei em Campinas e eu fui procurar emprego numa oficina de moto. Como eu sabia só andar de moto e sabia fuçar em alguma coisa lá no Mato Grosso, achava que conhecia tudo, aí eu cheguei lá, fiz a mesma coisa que ela fez, aconteceu com ela. Eu peguei e falei que eu sabia mexer no carburador, mas não sabia até onde que eu ia, né? E naquele tempo as motos tinha platinado, né? Tinha que regular platinado, os mais antigos aí, igual nós era. Então, era assim as motos. E eu fui aprender tudo assim, sabe? Mas sempre eu fui, graças a Deus, quando a gente vai fazer as coisas com vontade, fica mais fácil a gente aprender as coisas, né? Você faz aquela vontade de aprender, então é a mesma coisa quando você vai para a escola pela primeira vez, que é aprender. E eu também estudei até a 4ª série só, quando eu fiz até a 4ª série, fui para a 5ª série, minha mãe falou assim, agora você vai fazer a carteira de trabalho. Naquele tempo eu era empregado, 14 anos já registrado. E foi quando eu estudei até a 4ª série. Não tem estudo nenhum, né? Praticamente, né? Em vez de muitos. Mas eu não me envergonho do que a gente conseguiu, batalhou. Foi tudo trabalhado. Trabalhado e duro. Graças a Deus, Deus tem sempre nos ajudado, né? A gente veio muitas lutas depois, para frente. Depois veio o Diego
veio lá em 93. Isso mesmo, 93. Então, só encerrando do serviço lá, tá, foi bom, né? Mas o desafio maior nem era trabalhar, limpar a casa, que isso aí a gente aprende desde criança, de pequeno, lavar louça, essas coisas, a gente aprende, né? Usar as coisas, ensinou, aprendeu. Mas o desafio maior, gente, foi ter que pegar ônibus lá. Pra quem conhece Campinas, gente, é lá perto do Shopping Guatemi. E a gente mora do outro lado da cidade, lá perto do aeroporto. Eu tinha que pegar, na época, 3 ônibus. 3. Tinha que pegar 3 ônibus assim, ó. A minha cunhada, a irmã dele, falou, ó, você vai pegar esse daqui, você vai descer ali no centro, depois você vai subir de a pé, vai pegar lá no terminal, pegar outro ônibus, você ir lá pro terminal Ouro Verde para chegar outro, para chegar na sua casa. Foi um desafio. Os primeiros dias eu descia fora do ponto e andava. Mas graças a Deus, eu venci, consegui, trabalhei lá, ó, foi da onde a gente foi conseguindo as coisinhas, então, comprando as coisinhas devagarinho, construindo a nossa casinha. Aí nós pegamos, o que fez lá? O dinheiro que eu vendi a casa no Paraná, eu conversei com meu pai, falei assim, vamos comprar um terreno nós dois. Aí eu comprei um terreno de sócio com ele. Verdade. E eu já comprei um milheiro de tijolo, já pus lá, combinei com meu pai, falei assim, o senhor me ajuda a construir, eu vou pagando dia pro senhor, né? E foi assim, ele levantou para mim o alicerce, levantou um cômodo, e nós já entramos para dentro. Sem energia, sem água. Naquele lugar lá, quando nós chegou assim, lá, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha energia. Era do lado do aeroporto de Viracopos, vocês conhecem. Aquela casa lá que nós temos hoje. Aquela casa que a gente tá lá. Então a gente foi reformando, fizemos assim, igual um cachefó, assim, fez uma caixinha, fez outro cômodozinho, depois foi outro, depois fizemos em cima, e assim foi por diante. Fizemos em cima porque é metade só do terreno, então, né? Como o terreno era repartido no meio, então nós fizemos sobrado. Ele fez um, eu fiz o outro. E aí depois de 93 veio o Diego. Aí em 93 nasceu o Diego. Veio o Diego. Muita luta. Compramos o bercinho dele, compramos usado, não tinha berço pra gente morar, era só um cômodo, só dividiu no meio, sala e assim. Aí o Diego nasceu, e aí a gente foi, assim, trancos e barrancos, muita briga, a gente brigava muito, tivemos muito a ponto de separar. Chegamos num ponto quase que separamos. Faltou pouquinho, pouca mas coisa graças mesmo. a Deus, somente Deus mesmo. Deus restaurou nosso casamento. Casamento e restaurou nossa vida. Verdade. As coisas que nós tínhamos dificuldade para conquistar, Deus foi assim, ó. As coisas foram acontecendo assim por natural, entendeu? Tudo a seu tempo, mas tudo com bênção, né? Hoje que chegamos até aqui, né? Comprei a casa que era do meu pai do lado, comprei dele. Na época ele mudou, alugou a casa. Ficou 5 anos alugando a casa. Tudo que a gente conseguiu foi assim, comprando e pagando, picadinho, pouquinho. Comprei a casa dele, dei uma entrada e fui pagando um pouquinho por mês. Assim, comprei a casa dele. Pagando assim. Depois comprei uma outra casa, um terreno. Lá eu consegui comprar à vista, só que a casa não tinha que fazer tudo, terminar. Então foi assim. Então as coisas que eu fui conquistando foi dessa forma, comprando devagarzinho. Aí depois passou o tempo, veio o David lá naquela casa. Aí passou o tempo, o Diego cresceu, começou a trabalhar, casamos a nossa filha. O Diego, deixa eu falar, o Diego, ele trabalhou comigo na oficina desde os 9 anos até os 18 anos. Ele trabalhou comigo na oficina. Ele ia na hora, depois do almoço, quando ele vinha da escola, ou quando era na parte da manhã. Ele trabalhou sempre na parte da tarde, não foi? Pra não ficar sozinho em casa, ele ia pra Pra ele não ficar sozinho, porque a Lu tava trabalhando, então pra ele não ficar sozinho lá, eu tinha medo de deixar ele sozinho, eu levava ele. A Daiane também já tava começando a trabalhar também, né? Então foi desse jeito. Aí foi assim, né? Aí eles cresceram, casamos a nossa filha, o Diego ficou 18 anos, aí falamos, nós pensamos assim, ai, filho criado, agora a gente vida vai... resolvida. A vida resolvida, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai viajar, a gente planejando. A gente ia fazer 25 anos de casado, falando, nossa, sonhando com a primeira viagem de avião. Aí o que veio? Aconteceu?
Deus mudou nosso plano. Aí Deus muda tudo, Deus gente. mudou Deus tudo. mudou tudo. Aí veio o David. Aí chega um dia. E essa daqui. Não, gente, ó, foi uma coisa assim. A gente tava em Serra Negra, aqui pertinho, num congresso de casais lá da igreja, que a gente participava sempre dos congressos de casais. No congresso de casais, estamos lá, participando, gostoso. No último dia, que era um domingo, a minha filha era casada também, na época com o antigo esposo dela, que ela casou e separou e depois casou de novo. Aí eu tava sentada perto dela, falei assim, Daiane, eu tô com uma sensação estranha. Falei, mas como assim, mãe? Ah, não sei, eu tô... Sabe, congresso de casais, fico falando de família, de filho e tudo. Eu falei, eu tô com uma sensação muito estranha. Falei, mãe, mas assim, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Tá bom. Falei, então, terminou o congresso, fomos embora. Isso, gente, era no dia 13 de dezembro, que era o último dia do congresso, dia 13 de dezembro de 2010. Não esqueço jamais. Aí o que aconteceu? Fomos embora para casa. E eu com aquela sensação ruim. Chegou na segunda-feira, eu falei Não, assim, pera aí, mas sem falar que na última hora ela foi dar uma volta na cidade. Ela tinha que comprar. Ela tinha que comprar uma roupinha, uma blusa, uma camiseta pro eu ia Diego. comprar uma lembrancinha para levar pro Diego. Para as crianças, né? Pra não, levar pro Diego, porque daí eu tava com nós. Não tinha criança naquela época. Isso, desculpa. O Diego tava com 18 anos, ela foi comprar uma camiseta pro Diego. Verdade. E daqui a pouco ela chega lá no hotel com isso aqui, ó, tudo vermelho, assim. Não, então, eu fui dar uma volta lá em Serra Negra, na praça lá, né? A gente tava hospedado no Hotel Paládio, lá numa pracinha lá, né, da igreja, que a gente fez lá. Então eu fui lá naquela avenida, andei lá, não achei nada que eu agradei e vim embora, né? Aí na hora que eu tava vindo embora, eu fui, bem no meio da praça, tinha um monte de uns tipo morador de rua, que estavam bebendo pinga, lá no meio, assim, bem no lugar de eu passar. Eu falei, gente, eu não vou passar ali dentro, eu não vou passar no meio deles, que era que era calçado assim. Passarela na praça. Assim, no meio da praça, eles estavam lá, um monte de homem, assim, bebendo pinga lá. Eu falei, gente, eu não vou passar ali. Eu vou desviar. Aí desviei pelo meio da grama, assim, no meio da grama. E não vi, tinha uma raiz, assim, gente, eu enganchei meu pé e, caí de cara no chão, assim, ó. Mas ralei tudo aqui. Cheguei lá no hotel toda verde, de mato, assim. Mas o que aconteceu? Todo mundo, o que aconteceu? Ela caiu lá na praça. Eu caí ali. Tá, beleza, fomos embora pra casa. Chegou no outro dia, de manhã cedo, e aquela sensação estranha. Ó, andei de teleférico. Lá em Serra Negra. Eu não andei com medo. Andei de teleférico lá em Serra Negra. Eu tenho medo de altura. Aí chegou na segunda-feira, já estamos terminando, gente. Chegou na segunda-feira, nós vamos chegar até no David, que depois do David pra frente você já conhece a história. Ó, aí chegou na segunda-feira, eu com aquela sensação. Você quer saber de uma coisa? Eu vou lá na farmácia pra comprar um teste de gravidez. Quietinho, sem falar pra ninguém. Fui lá, comprei um negócio lá. Comprei aquele teste, fui lá, não sabia nem usar, coloquei o negócio de ponta cabeça lá. Mas aí depois coloquei direito o negócio, 2 risquinhos. Falei, cara, meu Deus. E aí, quietinha, que aquilo aqui engasgava aqui. Aí chegou na terça-feira, fiquei quietinha. Chegou na terça-feira, que era dia 14 de dezembro de 2010, que era dia do aniversário dele. Eu falei assim, gente... Presentão, hein? Aí eu falei, vou no postinho. Fui lá no postinho, cheguei lá, falei com a enfermeira lá, inclusive ela já até faleceu. Era uma senhorinha muito boazinha. Eu lembro dela. Muito boazinha mesmo. Falou, não, a gente já resolve isso já. Foi lá, pegou o teste e fez. Aí ela chegou assim, irmã. Ela me chamava de irmã, né? Irmã, parabéns, a irmã tá grávida. E eu na hora, eu desabei em choro. E chorei. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas, gente, aí chegar em casa, pronto, vamos contar, né? Contar a novidade. Pronto, eu não sabia, eu chorava. Porque, eu fiquei contente. Aí, gente, foi aquele susto tremendo.
E estamos ali, né? Nos preparando ali, aí já cancelando viagem, já tudo ali, né? Falei, vamos preparar para nascer o bebezinho, né? Porque eu já, na época eu tava com 43 anos, né? Falei, e agora? Aí, o que vamos fazer? Estamos lá, se preparando, o ambiente para receber uma criança depois de 18 anos, né? A gente perde a prática, né? Aí vai no 5º mês As no experiências. 5º mês de gravidez, eu já sou gordinha naquela época, eu tava bem gordinha mesmo. Vai a dona Lu inventar moda de querer subir lá em cima. E foi que aconteceu o acidente. E daí pra frente vocês já conhecem a história que eu já contei pra vocês. Mas Até tudo dai graças. Que até aqui o Senhor tem nos abençoado. nos ajudado Independente muito, das verdade. dificuldades na nossa vida, esse é só um pouquinho da nossa história. Tem outras partes que a gente passou, sabe? Mas Deus sempre esteve do nosso lado. Né? Então eu acredito que Deus também está do lado do seu lado hoje. Né? Você pode estar passando por dificuldade, né? Como parecida com a que nós está passando, ou talvez até pior, né? Que a nós já passou. Né? Não sei se é no financeiro, se é na saúde, né? Mas Deus está conosco o tempo todo. Verdade. A gente não percebe, mas às vezes a gente sente que é a mão dele. Né? Verdade. Às Temos vezes você não- lutas? Temos bastante ainda. Isso. Muitas Ele lutas. sempre ele age do jeito que lá na frente você vai entender assim, foi Deus. Né? Então eu acredito assim, hoje nossa vida sem o David não tinha graça, né? Então nós temos uma criança, nós não tem neto, né? Deus ainda não deu neto para nós, né? Mas nós temos um filho. Então isso é a nossa companhia. Mas não fica só eu e ela, às vezes ela tá com o David, eu tô com o David. Né? Tem os outros também, graças a Deus nossos filhos são tudo assim chegado com nós aqui, né? Graças a Deus por isso, por eles, né? Deus tem abençoado nós. As dificuldades tem. Temos muita Relacionamento, dificuldade, vocês temos- sabem, relacionamento a dois, né? Duas pensamentos diferentes, opiniões às vezes diferentes, Com certeza. mas de um lado e do outro tem que ter uma queda de braço. De um lado do outro, às vezes, eu recuo. Deixo, às vezes ela recua. Então a gente está até hoje desse jeito. Defeito? Temos muitos. Tem porque- muitos. Eu estou aprendendo ainda. Então, a gente, assim, a aprendendo. vida é um aprendizado. A gente, nesses 36 anos que a gente vive de vida de casado, a gente já passou por muitas lutas. E, assim, temos os nossos defeitos, as nossas diferenças. Quem é casado sabe que vida conjugal não é fácil. Não somos casal perfeito, que muita gente fala assim, que a gente nossa, vocês... Então, gente, a gente tem defeito muito, tem as nossas diferenças, temos nossos pensamentos diferentes, mas a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. E tudo que a gente conquistou, assim, foi junto. Porque quando eu casei, eu não levei nada, ele também não levou nada. Então, foi tudo a gente trabalhando, conquistando, assim, trabalhando nesses 36 anos junto, a gente trabalhando, conquistando. E a gente sempre gosta de fazer as coisas. Eu hoje não aguento fazer muita coisa, mas naquela casa de Campinas, até rebocar lá, eu já reboquei do meu jeito lá, mas eu fazia, ajudava no que posso. Hoje eu sinto, assim, de não poder, não aguentar mais fazer isso, mas é isso. Então, gente, isso aqui é um pouquinho, assim, um resumão aqui da nossa história aqui. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas a gente devia isso para vocês, um pouquinho da nossa história para vocês, que às vezes vocês vê só essas coisas assim, né? Não sabe as nossas tudo. origens, então assim, A origem. nós somos essas pessoas que vocês veem aí. Quem já veio aqui, já nos conheceu pessoalmente, sabe que nós somos as mesmas pessoas, não temos, né, assim... Às vezes nós não sabemos nem conversar direito, Então. pronunciar palavras às vezes, né? Vocês nos perdoam por isso, né? Verdade. Pela nossa simplicidade, nossa humildade, mas a gente procura manter essa humildade, a simplicidade é nossa raiz, né? Que a gente conheceu
Ela me conheceu humilde, simples. Ela simples e humilde. Então a gente junta as duas coisas e a gente vai passando, É isso aí. né? Nossos pais já se partiram, né? Todos os nossos pais. Tudo que nós fazemos hoje, nós lembramos, recordamos da onde nós aprendeu. Eu aprendi muita coisa com meu pai, com a minha mãe, e ela também da mesma forma. Verdade. Então a gente vai levando nossa vida assim, né? Isso aí. E espero ter ajudado vocês Ter tirado alguma dúvida aí, né? com alguma Que aí, dúvida. outro dia a Espero gente ter inspirado. bate mais papo aí, conversando. Agora eu vou contar pra vocês como eu cheguei na internet, que foi uma história meio sem, assim, por um acaso, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, Mas por hoje é só, né, meu bem? Que já tá tarde, Tá bom. já tá todo mundo enjoado da nossa cara. então, mas, que gente- Deus abençoe vocês. Nós esperamos ter ajudado, né, Verdade. vocês em algum ponto. Eu fico sempre preocupado, né? Que a gente pode estar passando uma boa imagem para vocês. Espero que tenha ajudado. Principalmente Deus, primeiramente, depois nossos desejos. Verdade. Às vezes nossos planos não deram certo lá na frente. Hoje nós entendemos o porquê que não deu certo. Que Deus abençoe a vida de Amém. vocês. Foi muito bom estar aqui esse papo. Espero ter mais outras oportunidades Verdade. para estar conversando, né? E contando mais A algumas gente tá outras. devendo live pra vocês, gente, mas a internet Isso. tá ruim, tá difícil pra fazer live. Então a gente grava o vídeo e vocês assistem aí. Isso. E nesses 36 anos, nós mudamos muita coisa? Mudamos, gente. Vocês vão Pelo- ver as fotos nossas aí. Pelo como que menos era. uma coisa, ó, eu continuo loira, gente. Vocês viram lá? Desde pequenininha. Meu cabelo ó, continua preto. ainda. continuo loira, um pouquinho mais dourado, mas continuo loira, tá vendo? Só um pouquinho mais gordinha, umas ruguinhas, mas Isso é faz normal. parte. Então, gente, Deus abençoe grandemente vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. Só temos a te agradecer mesmo. Ó, tem um monte de mensagem no Instagram, gente, lá que eu deixei lá uma fotinha lá do nosso aniversário de casamento, ó. Deus abençoe, gente. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. No Facebook também tem um monte de mensagens que eu não dei conta de responder ainda, mas eu vou lá dar um coraçãozinho para cada um de vocês. E nossa gratidão, primeiramente a Deus, que até aqui nos ajudou e nos sustentou. E a vocês que estão aí, sentadinhos aí, olhando para nós. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. E... Abençoe. Tchau. Obrigado, viu? É nóis, gente. Obrigado por ter me suportado todos esses anos, viu? Eu também que agradeço. Não sou fácil, não, gente. Eu sou capixaba. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. gente. Tá Beijo pra frio, gente.